7 sinais ocultos que você deveria fazer medicina e virar o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Faltam poucos meses para a minha formatura de medicina e eu resolvi vir aqui e contar um pouquinho sobre os 7 sinais ocultos, né? Eu escrevi aqui os 7 sinais que falam, né, que são sinais divinos para você fazer medicina e o que apareceu para mim, tá? Então eu anotei aqui e eu acho que vai ser um vídeo bem legal porque eu tô no final da faculdade de medicina e eu tenho um pouco mais de clareza, né, entender, porque é que nem a pandemia da Covid. A gente só vai conseguir olhar para a pandemia do Covid daqui 30, 100 anos. A gente vai conseguir ver ela e analisar, pô, olha o que aconteceu naquele período da história. É a mesma coisa com a nossa vida. Às vezes você está fazendo um monte de merda, um monte de cagada e você não consegue ver. Agora, quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você olha para o passado, você consegue olhar com mais clareza. É a mesma coisa em relação à medicina. Eu consigo olhar para trás e ver todas as decisões que eu tomei, o que foi certo, o que foi errado, né? E eu queria trazer aqui para vocês 7 sinais ocultos que você deveria fazer medicina. E se você não me conhece, eu sou o Léo Vicari. Aqui no meu canal do YouTube eu ajudo vestibulantes de medicina baixa renda a conseguirem uma aprovação em medicina com 60 dias de estudo através da neurociência da aprendizagem. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, sei que parece, pô, mentira, pô, 60, será mesmo? Então se você ficou em dúvida e quer descobrir como que isso é possível, se inscreva aqui no meu canal. Ativa as notificações, sempre tem conteúdos, aulas gratuitas aí para discutir sobre esse conceito que eu trouxe para o Brasil, um conceito americano que eu trouxe aqui para o Brasil, né? E a gente precisa bater nessa tecla aí, porque a galera tá estudando que nem se estudavam lá no século XIX e por isso que demora tanto tempo para ter resultado, tá? Então vamos lá. Então o primeiro sinal, assim, né, que eu tive e que eu acho que muitas pessoas têm é essa curiosidade por entender o corpo humano. Então, às vezes, se você tem algum familiar seu que está doente, que está tomando um determinado fármaco, você quer entender por que ele está tomando aquele fármaco, você quer entender o que é aquela doença, aí você pesquisa no Google, você vê a fisiopatologia, né? No meu caso foi o TDAH e a dislexia, né? Então, eu tinha disgrafia, eu escrevia errado, né? Eu comia as palavras na hora de falar, eu tinha um pouquinho de hiperatividade, tinha desatenção, né? Toda aquela fisiopatologia, todo aquele quadro clínico, né, da criança com TDAH. E associado a isso eu tinha um pouquinho de dislexia, tá? Isso diagnosticado por neurologista, tá? Não tô tirando da minha cabeça. Então o que acontece? Eu queria entender por que eu tinha aquele problema, por que o meu cérebro não funcionava, né? E então eu tinha esse desejo de buscar entender, de buscar compreender, né? O porquê aquilo funcionava e dentro da escola as matérias que eu mais gostava eram biologia, mas não biologia do animal, mas sim a parte da fisiologia humana, né? Era o que eu mais gostava de estudar. Então começou, acho que isso é um sinal, né? Que Deus mandou para mim, pô, tu tem que seguir nessa carreira da medicina, essa é a tua missão, né? Você precisa fazer medicina, você precisa ajudar pessoas, né? Dessa questão neurológica, né? Do cérebro, da aprendizagem, da memorização. E então foi um sinal, e eu vejo que muitas pessoas têm esse sinal, né? O segundo é você gostar de pessoas. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar cortando grama. Eu tinha um amigo, um vizinho meu, né? Que hoje é amigo, o Luiz Fernando. Ele era 2, 3 anos mais velho que eu. Eu tinha 10 anos, ele tinha 13, 14 anos. E ele cortava grama. E aí eu ajudava ele, né? Pegando o resto ali da grama, né? Rastelando a grama ali. Colocava num saco e ele me dava 50 centavos. Né? E ali é que eu comecei, né? Na época que o salário mínimo era R$150, R$200. E aí eu comecei o meu trabalho, depois eu comecei alugando DVD, depois aqueles DVD que vinham do Paraguai, né? Então eu tirava a cópia e alugava esses DVDs. Depois eu comecei trabalhando no supermercado, né? Eu ficava responsável pela parte das frutas, né? Então eu carregava saco de batata, caixa de maçã, né? Eu organizava. Então eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre gostei de estar em contato com pessoas, conversando, eu sempre fui um cara muito comunicativo, sempre gostei das pessoas, né? E a medicina, ela é muito forte isso, né? Porque você tem um contato com a pessoa que está doente, com o pai, com a mãe, com os filhos, né? Então você tem um contato ali com a família da pessoa, isso é o mais legal da medicina. E a gratidão que eles têm, a reciprocidade que eles têm pelo fato de você ajudar eles. Então isso é muito legal dentro da medicina, né? Outra coisa, né? Que a medicina, que eu acho muito legal, que é a questão de ser um desafio, né? Então eu vejo a medicina como um desafio para mim, né? Então muitas vezes a pessoa, pô, medicina é muito difícil, não, eu vejo, pô, desafio, né?
eu saber os medicamentos, eu saber fazer uma cirurgia, eu saber como resolver a dor daquela pessoa, né? Então essa questão do desafio é uma coisa que me chama muita atenção, tá? E aí o quarto sinal é você ter a capacidade, né? Você ter a capacidade de lidar com o estresse. Então se você é uma pessoa que além de gostar de pessoas, além de gostar do corpo humano, além de gostar de ter esse contato com as pessoas, você vê a medicina como desafio e você saber lidar com o estresse, isso é uma coisa muito importante, né? Então esse é um sinal. Se você sabe lidar com o estresse, você lida bem com situações adversas, isso é um ponto positivo aí para fazer medicina. E óbvio que tudo que eu estou falando aqui são coisas que você consegue treinar, né? Você consegue treinar isso, tá? E o quinto sinal é você gostar do aprendizado contínuo. Você querer sempre aprender mais, você sempre querer saber mais coisas, você buscar entender o corpo humano, você entender o funcionamento do cérebro, entender o funcionamento do coração, entender o funcionamento do intestino. Então, quanto mais você busca o aprendizado contínuo, melhor, né? Então, esse é um ponto bem importante, né? Você buscar o aprendizado contínuo, tá? E a questão de você ter uma... Como que eu posso dizer isso, né? Você... Um sinal, assim, uma coisa que me fez muito fazer medicina é essa questão do longo prazo, né? Então, tudo que você for fazer na tua vida, você vai abrir uma empresa, você vai querer emagrecer, tudo é longo prazo. Não é agora, não é amanhã, não, é longo prazo. Então, medicina são 6 anos. Então, você ter essa inteligência emocional de conseguir lidar com coisas de longo prazo, isso é fundamental. Fundamental para quê? Para você conseguir fazer a medicina, porque medicina são 6 anos ali que você estuda, não ganha um centavo, trabalha no hospital, cumpre carga horária, né, fazendo os estágios finais da faculdade, e mesmo assim você não ganha nada, você está ali só doando, ajudando as pessoas, e isso é muito legal, né? Então, você ter essa questão de longo prazo é extremamente importante. E a sétima é as possibilidades que a medicina tem, né? Então, você vê, pô, eu posso ser radiologista, não gosto de pessoas, então você pode fazer radiologia, né? Você pode ser médico da família, trabalhar de segunda a sexta, não precisa dar plantão, né? Você pode ser dermatologista, né? Trabalhar só com a parte estética. Léo, não quero trabalhar com doença. Você pode ser dermatologista ou cirurgião plástico e trabalhar só com a parte da estética. Então a medicina tem para todos os gostos, né? Então veja que eu falei aqui 7 sinais, né? 7 coisas. E em nenhum momento eu falei tem que ser bom em matemática, tem que escrever uma boa redação, tem que saber química, tem que saber... Em nenhum momento eu falei isso. Porque a medicina é muito mais que isso. Óbvio, durante esse processo você tem que desenvolver essas habilidades de aprendizagem, de memorização, saber os conteúdos de física, saber os conteúdos de matemática, beleza, show de bola. Só que, além disso, você também precisa desenvolver essas habilidades interpessoais. Então a medicina é muito mais sobre habilidades interpessoais, comunicação, né, curiosidade, se dar bem com outras pessoas, do que propriamente dito física e matemática. Por isso que quando eu vejo o cara falar assim, desistir da medicina, né, faz o vídeo lá, desistir da medicina. Não, ele não desistiu da medicina, ele desistiu do cursinho. Não vou mais estudar para passar medicina. Por quê? Porque a pessoa desistiu do cursinho, ela desistiu da física, da matemática, da redação, porque ela nunca teve experiência com a medicina, então ela não sabe o que é a medicina, ela nunca viu um parto, né? Nunca participou de um parto cesárea, de um parto vaginal, né? Ela nunca pegou um recém-nascido no colo, nunca fez um exame físico de puericultura, coisas magníficas da medicina, né? Nunca fez um plantão numa emergência para ver como é que é. Então são pessoas que estão especulando. Então, pô, eu acho que vai ser assim. Por quê? Porque ela teve uma experiência negativa com o cursinho e aí ela desistiu da medicina. Só que ela não teve acesso à medicina, né? Então é importante ter isso bem claro na sua mente, né? Para você não ter essa questão aí de, pô, vou desistir da medicina. Não, você vai desistir do cursinho, porque você não está na medicina ainda,
tá? Então esses são 6 sinais aí ocultos, né, que você deveria fazer medicina se fez sentido essas 7 coisas que eu falei para você. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, né, deixa um comentário aí, pô, o que tu achou do vídeo, qual que é a tua opinião, né, se tem mais algum sinal, mais alguma coisa aí que chama a atenção de você em relação à medicina, deixa um comentário aqui, ativa as notificações, se inscreva no canal e vai ser uma honra caminhar junto com você até você virar médico, não é até passar medicina, até virar médico.